Vamos lá, galera. Com um Vamos grupo dar uma devagar, reagida porque o aí ambiente ao ainda outro não lado é o da melhor história, ambiente. aos dois Ainda lados não é da o melhor história ambiente. aí. Percebi Vamos que o vamos. Lucaneta estava muito abaixo dos outros jogadores. Valeu, No Nedel. vídeo de hoje, Skip fez um expose de tudo que ocorreu nos bastidores do time do Capim. Lucaneta mandava no time. Skip revela que Lucaneta emagreceu com procedimentos. Pois o Foot Black, ele tem a audácia de falar que após a saída do Lucaneta, o desempenho do time continua o mesmo ou pior. Bom, galera, eu vou explicar da mesma forma que o Lucaneta explicou no cronograma, tá? Mais uma vez eu vou ter que falar antes de começar, porque o Skip é um cara que eu gosto pra caramba também, igual eu gosto do Alan, né? Muito. Do Alan eu gosto muito. O Skip é um cara que eu respeito, gosto pra caramba, mas é isso. Chegou a um ponto, isso talvez seja o legal da Kings League. Chega a um ponto que esse Exposed não é legal, né? Mas, pelo que eu tô vendo, o Skipinho só tá respondendo, né? Então, o que acontece é uma pessoa que é um comentarista fala que o desempenho com o Lucaneta tava no programa, eu sei, tá? Então fala pra meio que dar uma moral pro cara no programa, e aí o cara, o diretor do time, vai lá e vai falar, ué, não é assim, né? Primeiro jogo do Capim, o Capim venceu. Segundo jogo do Capim, o Capim perdeu. Terceiro jogo do Capim, eu assisti. O Capim perdeu. Quarto jogo do Capim, o Capim perdeu. E eu já estava, e aí eu me inseri no grupo. Quinto jogo do Capim, o Capim venceu. Sexto jogo do Capim, o Capim venceu. Então, o Capim nunca tinha feito 2 vitórias seguidas. O Capim tinha feito 3 derrotas seguidas, mas 2 vitórias seguidas nunca tinha feito. Então, o desempenho do Capim, após a minha chegada, é muito melhor do que o desempenho do Capim anteriormente, tá? Anteriormente. Então, eu não sei se ele tá assistindo, mas é só observar e ver a liga, ok? Um ponto. Não precisa, né? Foi respondido, né? Então, lanchado mais uma vez. O Lancelotti chegou, tá? O Lancelotti chegou. Beleza. O Lucaneta diz que foi chamado para ser o wildcard. Ele mesmo falou da boca do Lucaneta, eu fui chamado para ser o wildcard. Ele é um jogador e ele foi chamado para ser um wildcard. Eu que montei o time, eu escolhi o time. Eu fui introduzido depois no time. Eu fui introduzido na quarta rodada ao time. Na quarta rodada ao time. Quando eu cheguei... Sai do chat, sem nick. Quando- Sai do chat, sem nick. Deixa eu falar rapidinho, John. Quando eu cheguei em um cenário em que o wildcard montou o time. Ele convidou o técnico, ele convidou, draftou o amigo dele, ele escolheu, ele fez o jogador, o wildcard, montou, eu vou dizer essa palavra, ok? A panela dele dentro de um time. É foda, cara. É assim, é que vocês gostam de ver e vocês sabem que é tanta polêmica que tem, vocês estão vendo o cara errado. Porque eu vou seguir a mesma coisa, a primeira mesma coisa, eu vou comentar tudo, mas a primeira mesma coisa que foi o que eu falei do caso da Ludmilla, velho. Esses exposed, na teoria, eles têm que ser evitados, né? Na teoria, eles têm que ser evitados. A questão é que eu repito, se um fala, o outro pode se dar o direito de falar, tá? O outro pode se dar o direito de falar. Quem tá certo, quem não tá, aí você vai julgar cada tópico. Eu quero dizer tem a primeira levantada. Eu falo isso com humildade, tá? Pode ter gente que discorda, mas tem a primeira levantada, né? Então, no caso do Real Elite, quando você tá lá e tem a primeira levantada, pô, mas tiraram o técnico, mas não fui eu. Fizeram isso daqui, mas não fui eu. Você abre pro outro lado também e fala, ué, pô, mas se o cara tá querendo dar o exposed de que realmente essas decisões não foi ele, eu vou dar o exposed das decisões que foi ele, né? Então, eu acho que, velho, aqui fica um pouco um negócio de cara. São as respostas, né? São as respostas. O Skipinho poderia ter ficado quieto, ou o Capim poderia ter ficado quieto, ficaria só um lado da história e pareceria que só um lado da história tá falando e tá sabendo tudo. E aí, realmente, eu acho que eu tendo a ver sempre desse lado. O cara que vai responder, ele está se sentindo que, tá todo mundo falando, então eu vou falar também. Né? E até aí, tudo bem, tudo bem. Ele foi o cara que montou isso. O John é influenciador, o Cenas cuida de 1 milhão de coisas, e no cenário da Kings League, o Lucaneta, por ser um cara referência do futebol, que eu respeito, montou o time. Perfeito, parabéns, nada contra. Só que, quando eu cheguei e eu assisti o jogo do Capim, eu vi um time inteiro com um condicionamento físico lutando pelo time e percebi que o Lucaneta estava muito abaixo dos outros jogadores. E quando eu comecei e cheguei, eu contestei isso, tá? Só que aconteceu uma coisa que foi a seguinte.
Quando eu assisti aquele jogo, Eu não troquei ideia com o Skipinho ainda. Eu posso, né? Deixa eles acabar essa temporada. Eu também tenho uma coisa mais interna mesmo, né? De jogo mesmo. Posso talvez ajudar, não sei, mas a questão é que o Skipinho free total, porque ele usa bloco de nota, hein? Ela é dos meus, velho. na segunda-feira, eu assisti todo o desenvolvimento do time ali. O John falou, Skip, você toma conta do time pra mim, você faz as paradas pra mim? Eu faço, e pode deixar que eu vou dar o meu melhor. E devido ao jogo, e devido aos meus comentários do jogo, porque quando eu fui chamado pra estar lá e presenciei o primeiro jogo do Capim, eu percebi que o Lucaneta estava muito, muito mal fisicamente. Ou é o estilo de jogo dele. E eu critiquei ele. Eu critiquei como ele caminhava em campo. E isso aconteceu, e isso pesou realmente muito nele, tá? Porém, eu ia dar continuidade ao meu trabalho no time. Só que eu deveria ter ido no treino daquela semana de terça-feira, eu deveria ter ido no treino de quarta-feira, eu deveria ter ido nos 2 treinos da semana que tinha. Porém, foi omitido pra mim esse treino. Porque quando eu cheguei, o impacto dentro do grupo não foi positivo. Então, omitiram pra mim e eu só consegui conversar com o elenco no sábado, porque era um treino na arena. E aí eu Os caras é exposed de tudo, né? Porque o primeiro jogo do Skipinho, ele falou muita coisa, né? Ele sabe que ele acabou exagerando, né? Ele sabe que ele acabou exagerando. Só que aí, né? fui Eu pra passei pro arena, Skip e falei, entra lá e vai, bota as caras, toma aqui o horário. eu fui até a arena, É isso que eu ia falar. E dependia do presidente, né? Dependia do presidente. Você vê, né? Todas as pequenas coisas que você vai dando, né? a Arena Orion, no treino de sábado, e fui lá conversar com o time. No meio de semana, eu tinha conversado com o integrante da comissão, que era o que eu estava falando, o Cef, e conversei com ele sobre a situação. Falei que, como eu fui introduzido no time, e o impacto que eu tive primeiro, eu mesmo percebi que foi um impacto forte. Perguntei a ele se eu precisava pedir desculpa aos jogadores, eu indaguei isso a ele. Ele falou que não, que tava tudo de boa. E quando eu cheguei na arena sábado, eu fui lá e conversei com a galera no primeiro momento, em um círculo, após o treino, em um círculo. Me apresentei, falei com eles e falei que estava junto com o grupo e nós íamos dar continuidade na conversa no vestiário. Fomos até o vestiário. No caminhar do vestiário, o Cef falou pra mim assim, poxa, seria legal mesmo pedir desculpa ao grupo. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu falei que eu queria pedir desculpa ao grupo, esse seria interessante. E não tem problema nenhum. Eu falo, voltamos até o vestiário. E aí eu fui, novamente, iniciei a conversa e falei, galera, bom, tinha falado que o Cef ia pedir desculpa, ele falou que não precisava, e agora eu pedi desculpas a vocês, porque quando eu cheguei, aconteceu uma situação assim, 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 e, Lucaneta, eu vi que você não estava bem em campo, e critiquei muito o seu futebol, né, a sua qualidade física. Critiquei o futebol, não. Critiquei o que ele estava fazendo em campo, caminhando em campo. Porque eu disse várias vezes na transmissão que, pelo jeito que ele pegava na bola, pelo jeito que ele fazia as coisas, ele tinha muita habilidade, mas ele não estava com condicionamento físico pra jogar. O mesmo Cef, junto com comentou, e até anteriormente do jogo do G3X, já existia esse questionamento físico dele. Perfeito. Eu conversei, pedi desculpa a ele, pedi desculpa a todo o elenco, porque ele faz parte do elenco, e é uma guerra e todo mundo luta com todo mundo, pedi desculpa a todo o elenco, e me apresentei e falei, se vocês me desculpam, se vocês aceitam minha desculpa, que todos aceitaram, eu sou homem pra isso, daqui pra frente a gente vai trabalhar junto e eu tô por vocês, e vamos trabalhar, e é isso. Perfeito. Com Legal. isso, continuamos a trabalhar, Legal. e está ok. Eu cheguei, tive uma outra conversa depois, após o próximo jogo, que foi o jogo que a gente perdeu pra Fluxo, eu conheci eles no sábado. No sábado, segunda, eles perderam pro Fluxo. Na quarta-feira tem o treinamento de recover. Eu fui novamente conversar com eles. E conversei com todos eles. Só que eu não converso muito com o jogador. Eu fico conversando com a comissão técnica. Com o jogador eu converso na hora ou pelo WhatsApp quando eu quero deixar uma mensagem. Normalmente eu converso com a comissão técnica. Então, conversar com uma comissão técnica é o seguinte. Responsável do físico, o cara tá bem? Responsável da preparador físico, o cara tá bem? Professor, o cara tá bem? A indagação que eu tive de todos eles é que não, tá? O Lucaneta fez um procedimento pra emagrecer, que não é um procedimento de um atleta. Qualquer médico, qualquer pessoa normal que quer emagrecer, ela vai fazer 2 coisas. Regime, qualidade de alimentação, exercício físico. Porém, ele fez um procedimento ao qual deixou ele sem energia. Não tenho que comentar qual procedimento foi. Deixou ele totalmente esgotado. E sim, ele emagreceu igual um míssil. Porém, ele não tinha força, não tinha energia. E eu conversei com isso. Eu conversei na frente do grupo inteiro. Eu não omiti nada e conversei com ele homem a homem, olhando nos olhos dele, tá? E esse não é um procedimento de um atleta. E ele não estava em condições. Parabéns, Thaís, né? Nossa Nutri aí, a Thaís, né? Que sempre comentou isso, né? Que inclusive o trabalho de mudança física mesmo, né? De mudança de algumas valências no G3X, ele será feito, espero que depois do Mundial, né? Espero que a gente vá pro Mundial, mas caso a gente não vá pro Mundial a partir de junho, caso a gente vá pro Mundial depois de junho, né? O trabalho da pré-temporada, né? No meio da temporada, você cortar carboidrato, você cortar as coisas, você perde muita performance, né? E a Thaís sempre deixou isso muito claro, até para alguns atletas aumentando um pouco o nível de carboidrato de acordo com os testes e com as coisas que estão sendo feitas com os atletas. Óbvio que o cansaço não tem como controlar, né? O jogador vai dar o seu máximo no jogo, mas é interessante isso, né? Não sou nutricionista, mas a Thaís, ela comentou isso desde o começo do semestre, né? Desde o começo do ano. Ela tava falando, alguns atletas, a gente, talvez esse aqui dá pra ganhar um pouco mais de massa, esse aqui dá pra perder um pouco mais de gordura. Ó, agora não dá.
né? Vocês deviam ter me contratado, né? Falado comigo antes. Né? Porque falado comigo no sentido, né? Você drafta o jogador, você tem uma semana com o jogador para começar o campeonato. Não dá. Aqui a gente precisa ajeitar, fazer algo que seja um hábito bom, mas não dá para cortar, porque senão o jogador perde realmente muita performance. Tá certo, Skip. Então eu falei sobre isso. Com isso, é um time. O time precisa de wildcards. Se a gente tem um wildcard que não tá em condição, temos que ter outro wildcard. Na Kings League, a única peça que os presidentes conseguem mexer ou melhorar o time são com as peças dos wildcards. Os wildcards são os coringas. Você tem um time, você tem 10 peças. Essas 10 peças, elas não se movem. Você tem que ver qual wildcard vai encaixar melhor pra fazer aquele time rodar. Não é porque fulano de tal é o melhor jogador de futsal que você tem que trazer fulano de tal. Você tem que entender as suas 10 peças que você tem, saber qual delas são medianas, saber qual delas estão em alto nível, ver qual lado do campo você mais necessita de qualidade, e aí sim você escolhe uma peça pra colocar exatamente no lugar. É assim que se faz em qualquer jogo de estratégia. É assim que se faz em qualquer lugar. Tá? E a gente foi e trouxe o wildcard, porque eu achei que a gente tinha necessidade em exatamente essas funções. O Skip não entende de futebol, eu não preciso entender, mas eu tenho sabedoria e força de vontade. Eu fui conversar com um treinador que estava na Europa, no Real Madrid, o John conseguiu contato pra ele, tive inúmeras aulas do cara, e também conversei muito com o Daniel, dono do Resende, que me deu uma atenção. E eu fui Resenha, da resenha, dono do cara do resenha. Eu fui humilde o suficiente, um cara que tá 8 anos no futsal, só perdeu 2 campeonatos da vida, o resto ganhou tudo, entendeu? E me deu uma aula, mais uma vez, mais um cara que me deu uma aula, e o Clemil, que é do Real Madrid, tava no Real Madrid, e me deu, ainda teve paciência de me dar uma aula. Juntando todas essas informações, todos esses conhecimentos, eu fui cada vez mais entendendo toda a situação, porque de futebol, de gestão, de dedicação, o básico, tudo isso que eu tô falando aqui, isso é pra qualquer esporte, isso é relacionado em qualquer esporte. Isso é só o básico, tá? Aqui não precisa saber de futebol. Aqui você pode ser líder da guilda de gamer, você pode ser de um time de vôlei, você pode ser de um time de basquete. Funciona assim, tá? Vai funcionar assim em qualquer cenário, tá bom? Então, eu fui lá, conversei com o time, como um homem, na frente de todo mundo, e fiquei bem com todo mundo. É claro que um time que já estava há 4 semanas com um cara, referência, que foi o cara que projetou todo o time, que montou todo o time, eu chego e falo, meu amigo, você não tá em condições? É claro que vai ter um conflito de opiniões gigantesco. E eu soube muito bem me importar com isso. Nenhuma vez eu botei minha cara na internet e falei nada. Nenhuma vez eu disse um pio e trabalhei em silêncio. Até esse exato momento. Até o momento que as falas vieram de lá. Tá? E assim eu continuei trabalhando com o time. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Mental da... Lembra que eu falei no começo do vídeo, né? É uma resposta, né? É uma resposta. É um exposed que foi feito de um lado e às vezes o outro lado se sente na vontade de responder. Eu falei isso no começo do vídeo, né? E ele tá falando isso agora. Minha equipe tentando mostrar que eu estou por eles, que eu sou amigo deles, que eu estou fazendo tudo pra eles vencer, que eu não cheguei como inimigo, que eu cheguei pra somar, e a gente vai trabalhar da melhor forma que vai trabalhar, tá? Então, é isso aqui já. Vamos continuar. Eu vou responder por ponto. Quem não entende, quer questionar, é normal. Mas nosso time estava fechado. Exatamente é o que eu disse. O time estava fechado, ele que montou. Ele era amigo de um, era um amigo de outro, ele conhecia muitos jogadores, e os jogadores têm afinidade sim. Isso é ser amigo. Isso é uma amizade. Por isso que o cara que pula na bala é o amigo, não é o jogador do time. O cara que pula na bala é o amigo. Não é isso aqui que eu já vou até pagar aqui, que eu já tô entrando no outro assunto aqui do outro, né? Do Futset, que teve a coragem de desenhar isso, né? De falar, né? Vamos aqui, ó. Futset diz que a verdade é quando os jogadores do time apoiam, isso confirma a verdade. Palavra do Futback sobre companheiro é um elenco. Amigo, se fosse amigo, botava um S2. Jogador de time pula na bala. Não, é o contrário. Os caras são amigos. Amigos. E por isso eles foram lá dar força, eles foram lá falar com ele, porque os caras são amigos, entendeu? E pronto, é isso. Foi um relacionamento que eles tiveram. E faz parte de um grupo. Isso é honroso, isso é respeito ao companheiro, independente da situação que esteja, independente do momento que foi, entendeu? E até se ele tivesse sido tirado por qualquer outra coisa que não foi a questão, ninguém tirou ele. E até se ele tivesse sido tirado, isso deveria acontecer, porque eles tiveram tempo juntos, eles trabalharam juntos, lutaram juntos do mesmo lado, tá bom? Então vamos continuar. Eu tenho humildade pra saber que eu não estava nas minhas melhores condições fisicamente. Se quiser trazer outro wildcard, eu não tenho ego. Perfeito. Foi exatamente isso que aconteceu, foi exatamente isso que fizemos. E qual o problema? Da mesma forma que nós temos 10 draftados que sabem que somente 4 serão titular e os outros 6 vão ser reserva, da mesma forma que um time pode ter 3, 4, 5 wildcards e tem que saber que só 3 irão jogar. Fazer isso é você ter uma equipe competitiva, é você ter peças para ser mudada, é você jogar com todas as possibilidades dentro de um tabuleiro. Isso é ser inteligente, isso não é ser idiota, isso não é ser burro. Cada time tem uma formação, cada time trabalha de um jeito. E se você tem certas peças que você pode mudar para reforçar um lado do campo, trabalhar melhor o outro, cada jogador tem suas características. E a gente sabe, eu sei as características de cada jogador do meu time. Cada um deles, o que cada um deles é capaz de fazer. O que eu tenho que pedir pra eles fazer. O que é o que eles sabem fazer de melhor. E é isso que eu tenho que explorar. O time não começa com os 3 wildcards. O time começa com os 10 draftados. Você não monta um time escolhendo primeiro os 3 wildcards. Você monta um time primeiro vendo os seus 10 draftados. E aí sim você vai procurar a peça que precisa pro seu elenco. Porque os draftados não mudam, mas os wildcards podem ser mudados. E a realidade é essa. Mesmo que você seja um wildcard e fique triste, a realidade é essa. É uma liga que funciona assim. Tá, eu entendi o que ele quis dizer, tá? Eu entendi o que ele quis dizer. Existe um lado inverso em algumas coisas, em times que já têm wildcards, talvez, vamos dizer, consolidados, né? Por exemplo, G3X e Fúria. G3X e Fúria montaram o time, o draft, de acordo com os wildcards que você tem, né? Mas não foi isso que ele quis dizer, tá? Eu entendi, ele tá certo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que você tem os draftados e, de acordo com os draftados, aí você vê o que precisa. Se a gente, por exemplo, picasse os draftados e ninguém jogasse nada
dos caras que a gente pegou na zaga, o Wembley tá machucado, provavelmente a gente teria que fazer uma adaptação no wildcard, porque no draftado não dá pra fazer. Acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Eu entendi o que ele quis dizer. E o que ele tá falando sobre as únicas coisas que você pode mudar é o wildcard, eu já falei isso aqui também, certíssimo, Skip. A única coisa que você pode fazer no meio de um split, e de um split pro outro, né, nesse caso, porque o mercado é só no ano que vem, é mexer em comissão técnica e wildcard. É isso. Isso tem que ficar muito claro para todos, inclusive os nossos wildcards que são muito bons, né? Infelizmente a gente não usou 2 deles no começo, mas a gente teve uma conversa com o Rufino, com o Kelvin e com o Andras. Galera, vocês são wildcards do G3X, né? Vocês têm uma pressão para ter uma performance maior do que qualquer jogador que tá no time. Vocês precisam performar, porque vocês são wildcards de uma equipe que vai brigar pelo título. Então, se vocês não estiverem performando, tem que tomar cuidado. Até a gente, como comissão técnica, né? Então, tá certíssimo o que ele falou. O wildcard, ele tem uma pressão. O wildcard não pode ser um jogador comum, né? O wildcard, ele tem que ser um jogador que vai... Claro que ele pode ter um jogo ruim, tá? Tô falando, a gente teve um jogo contra a Fúria que o melhor jogador do nosso time foi um draftado, chamado Keno, né? A gente teve um jogador contra o Capim que o melhor jogador do nosso time foi o Igor, que é um draftado. Mas assim, você tem que ter o draftado em alto level. Não é que ele tem que acabar com todo o jogo. Seria bom, é bom, né? Mas assim, você tem que ter o cara em alto level, né? Tô só escutando, chat. Então ele disse que não tinha ego. Ele mesmo assume que precisa se preparar melhor. Novamente, ele mesmo fala que precisa se preparar melhor. Ele sabia da condição dele, sabia que ele não estava bem e que ele tinha que se preparar. E a preparação exige tempo, exige observação. Existem muitas coisas. E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu cheguei no time, o time treinava 2 vezes na semana. E eu tive uma conversa com o time. E antes de eu ir conversar com o time, eu chamei Chris Guedes, estagiário e velho Vamp. E falei, cara, estou entrando na Kings League. Não sei como funciona. Preciso de uma aula de vocês. Tudo que vocês puderem me informar, me informe. E cheguei pro Chris Guedes e falei, como que é seu treino? O Chris Guedes falou, a gente faz isso, a gente faz isso. Eu falei, como que vocês fizeram? Nós compramos um CT, nós temos um campo, temos um treinador do Santos, não sei o quê, babá. Eu falei, porra, Chris Guedes, muito obrigado. Cheguei, estagiário, como que funciona? O estagiário falou, porra, nós temos um CT, toda quinta-feira os jogadores chegam lá, eles treinam de quinta a domingo. Segunda jogam, depois voltam pra casa e voltam na próxima quinta. Perfeito. Eu cheguei pro velho Vamp e falei, velho Vamp, eu preciso de uma aula. O velho Vamp falou, senta aqui que eu vou te dar uma aula. Eu falei, então tá bom, eu vou te ouvir. Beleza, velho Vamp, eu conversei com o velho Vamp sobre tudo. Sobre tudo. 2 horas de ligação. Tudo. O velho Vamp conversou comigo, sei lá, 1 hora e pouca. Quase 2 horas de ligação. E eu anotei cada coisinha que o velho Vamp falou. Cada detalhe que ele falou. Cada treinamento que ele falou. E eu fui e anotei. E a primeira coisa que eu fiz foi comissão técnica. Eu tenho um exemplo aqui que o velho Vamp me deu, que é do time da G3X. E eu tenho um exemplo aqui da Fúria, que são os 2 times que estão em primeiro colocado de pontos empatados. Não perderam nenhuma partida. São um time da vitória. O treinamento dos 2 é espelhado. Tudo que um faz, o outro faz também. A gente tem que sair desse treino de 2 vezes por semana e a gente tem que fazer exatamente o que eles estão fazendo aqui hoje. Amanhã não é folga, amanhã tem treino. Cara, Skip é God pra caralho. Ele tem o jeitão dele, ele é o diretor que bota o, né? Ah, beleza, é isso, velho. É isso, velho. Eu acho que, né, vocês têm que se espelhar, é isso que ele falou, velho. Eu não acho que a gente faça tudo certo toda hora, mas muita coisa certa a gente faz, né? Então eu acho que você tem que tentar se espelhar um pouquinho em quem tá lá na frente. Aí, óbvio, né? O treinamento em si, o que vai ser passado no treinamento, aí vai o treinador, né? Mas eu acho que você conseguir colocar no calendário da sua semana algo melhor, é algo que pode te ajudar a fortalecer. Como ele falou, o estagiário também os caras treinam mais vezes. E não tá dando certo, né? Mas é o que eu falei, se a gente sempre pensar só o que dá certo, a gente às vezes... Só o que dá certo ou errado, a gente às vezes perde o que é o melhor, né? E com certeza, um time na Kings League se encontrar 2 vezes por semana e jogar na outra, você tá perdendo um percentual. Você tá perdendo um percentual, velho. Novamente, Um choque no grupo. Novamente, o choque no grupo impactou. Bum! Situação que a gente sabe que é da Kings League. Poxa, talvez eu não consiga. Talvez eu sou CLT não consigo. Novamente, por lei e pelo regulamento da Kings League, a gente não pode obrigar ninguém a treinar mais de 2 vezes. Perfeito. Eu sei. Perfeito. E a gente não obriga. Ninguém é obrigado aí. Mas aí os que reúnem todo mundo fez o voto. A gente quer ser campeão. O que eu posso fazer pra vocês é o seguinte: eu consigo dar a melhor condição de treinamento, eu consigo dar o melhor produto, o melhor material, eu consigo dar tudo que for possível pra vocês. A única coisa que eu não posso oferecer pela regra da liga é salário. O que eu preciso de vocês é que abrace tudo que eu posso oferecer. E eu vou fazer isso, começando a partir de amanhã. Quem quiser ir treinar, vai treinar. Quem não quiser ir treinar, não precisa ir treinar. No dia seguinte, e aí eu fui e perguntei, todos os jogadores, porra, deixa eu tentar chegar a um consenso aqui. Um por um. Qual é o melhor horário pra você treinar? Qual é o melhor pra você? Beleza. O melhor horário pra você treinar é de 8 às 22 horas, correto? Perfeito. Então tá bom, pode deixar que eu vou buscar isso. Comecei. Nenhum lugar em São Paulo tinha
É difícil pra caramba esse horário das 8 às 22 mesmo, velho. 10 pra se treinar. Fut 7. Eu comecei, vou procurar um centro pra gente. Isso não existe, vou começar a procurar um centro pra gente. Achei um centro aqui, outro lá. Comecei a dar intensíssimo. Comecei a intencionar a conversa com a OPM, que nunca tinha sido feita. Falei, porra, por que a gente vem treinar aqui e a gente não faz aqui? Comecei, lutando do lado de fora. Cheguei na Playball. Playball, vocês têm? O Ian indicou. Falou, cara, Playball tem um centro que tá em obra lá, que tá quase todo pronto. Falei, então tá bom, vamos lá. Playball. Poxa, eu tenho um time na Kings League, meu time é Capim, eu sei que você tem um centro de futebol que ainda não tá pronto. Nós precisamos treinar aí de 8 às 10. Ela falou, isso é um horário prêmio, não podemos alugar, não sei o que. Eu falei, eu pago mais caro se for preciso, eu faço o que for, eu quero treinar nesse horário. Vamos conseguir? Eu sei que é um horário de campeonato, eu preciso. Vou tentar ver aqui. Tudo usando o chat GPT, escrevendo bonito, dando aula. Tá bom, vamos fechar com você. A parada não tava nem funcionando. Primeira coisa que eu fiz na live foi agradecer eles, dar moral pra eles. O bagulho nem funcionava. Ninguém treinava lá. Os caras foram lá e bum, 8 às 10 a gente treina lá. Todos os treinamentos. Consegui no horário que todo mundo pediu. Beleza, consegui. Fui me entrosando com o grupo devagar, porque o ambiente ainda não é o melhor ambiente. E eu sei e eu respeito completamente. Eu sei muito bem trabalhar essa situação. E vim, fazendo. E, cara, saímos de 2 treinando na semana pra 5. A evolução do time é notória. Fizemos 6-1 no primeiro jogo que eu tive com a equipe. No primeiro jogo que a gente tava comandando a equipe. 6-1. Quem acha que treinamento não melhora, tem que aprender muito ainda. 6-1 na primeira equipe. Depois aconteceu todo rolo e roubo que aconteceu e o placar virou um 5-3. Todo mundo sabe, quem assistiu o jogo, quem viu, sabe disso. Todos os comentaristas falaram que, tanto que a Liga pediu desculpa pra gente, tirou o cartão do Enjapa. 6-1 nós ganhamos, placar largo, placar tranquilo. Foi o resultado daquela partida. Na outra semana começou todos os trabalhos novamente. Neto chegou na tela. A gente sabia, Negão era nosso wildcard titular. Negão se esforçou muito pelo time. Tem uma cirurgia, não saiu por causa de qualquer coisa, ele saiu por causa de uma situação física dele, entendeu? E a gente precisava trazer um wildcard, porque ainda assim, o Lucaneta não estava 100%. A equipe não estava 100% porque você acha isso? Claro que não, porra. Eu converso com a comissão técnica, eu converso com o Gabriel, e eles podem até achar que sou eu. Porque todo um clima tem que ser feito, todo um clima dentro da situação tem que existir. E ninguém vai ficar falando que e eu sei segurar essa bronca. Eu sei assumir e deixar a culpa vir pro meu ombro, porque não tem problema. Entendeu? E eu falei, a gente precisa. E aí, novamente, conversando com o Daniel, conversando com o Clemilton, agradeço esses dois caras pra caralho, entendeu? Dois monstros do Fut 7, duas aberrações do Fut 7, entendeu? Daniel deu aulas pra gente, né? Pô, eu conversando com os caras, todos os dias. Clemilton fazendo análise do jogo, me mandando de graça, gratuito, só por eu ter, talvez eu ter sido humilde em falar com ele, fazendo análise de jogo e eu estudando o jogo, eu não sou nenhum animal. Eu entendo muito de futebol, eu estudando aqui. Eu entendo de qualquer porra que eu me dedicar, irmão. Qualquer porra que eu me dedicar, entendeu? Então, vamos lá, busquei, conversei, encontrei o Canindé, que era uma função que a gente estava precisando, um jogador pra rabiscar, um jogador pra criar a jogada, e trouxemos um jogador que era necessário pra posição que a nossa equipe precisava, tá? Rabiscou demais naquele 3 contra 1 contra a Fúria, hein, Igor Canindé? Pelo amor de Deus, hein, meu velho? Pronto, trouxemos o Igor Canindé. O Igor Canindé veio. Essa situação de que o Lucaneta ia jogar, e depois o Lucaneta não vai jogar, isso é uma Tentou situação. cavar um pênalti ali, 3 contra 1, toca a porra da bola de lado, velho. Então, de futebol, do elenco, do professor, ele deve estar preparado o tempo todo pra jogar. Se ele vai jogar ou não, isso é um grupo, isso é um time. A gente vai ver a melhor opção. A gente vai trabalhar com a melhor opção para o grupo, para o time. A nossa ambição é somente a vitória. E é somente isso, tá? E ponto. Cara, sobre essa parte aqui, né? Vou até tentar pegar a parte que tá a coisa aqui, né? Eu acho que nem muda tanto, minha opinião. A gente vai ver mais, vai ter mais vídeos aí, mas eu acho que assim, nem muda tanto minha opinião, porque, velho, o Exposed não veio do Esquipinho, tá ligado? Não veio do Esquipinho. Não veio do Esquipinho e eu acho que, velho, repito, você pode ser um Buda, talvez, pra ouvir e não querer responder, mas eu acho que é muito difícil isso, porque ainda mais hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje em dia, cara, é muito complicado, velho. Então eu sempre falo, né, quando você... Aqui foi diretamente, mas quando você direta ou indiretamente tá falando alguma coisa, você tem que saber que vai ter outro lado. E eu repito, velho, dentro de um time é muito difícil que os dois lados estejam... Um dos lados esteja 100% certo, né? E nesse caso aqui, com todo o respeito ao Lucaneta, que pra mim é um cara foda pra caramba, eu acho que o Esquipinho, o que eu tô vendo aqui, né, a explicação é perfeita, velho. Talvez possa ter tido uma palavra mais forte, um jeito de comunicar errado, né? Isso provavelmente possa ter tido que talvez, né, entristeceu o Lucaneta, mas eu acho que a questão time e o que acontece, basicamente é um time decidindo que quer ter outro wildcard e que quer manter o cara, mas que quer ter outro wildcard que não vai jogar o próximo jogo. E talvez não vai jogar a temporada inteira, né? E aí isso talvez pega mal, mas é o que é, né? Isso quem tem que decidir não é o Lucaneta. Isso quem tem que decidir é a comissão técnica do Capim, né? E isso, pra mim, é o básico de qualquer time de futebol.
E infelizmente chegou nesse ponto dos exposed. Felizmente pra galera que gosta, né, de ver essas coisas, acho que a Kings League tá tendo bastante isso, né? Mas eu acho que é uma coisa muito normal, né? Muito normal e faz muito parte do futebol, né? A comissão tem que... O presidente e a diretoria decidem a comissão e a comissão decide quem são os wildcards, claro, de acordo com o que a diretoria pode fazer também, né? Do que dá, o que não dá. É isso, velho. É isso, velho. Vamos lá. Vamos continuar vendo aí. Essa parte aqui é isso que eu tenho pra comentar. Vamos lá, parte 2, parte 2. A gente vai trabalhar com a melhor opção para o grupo, para o time. A nossa ambição é somente a vitória. E é somente isso, tá? E ponto. Vamos lá. Próximo jogo, após toda a confusão, tomamos uma goleada. Esse aqui é o seguinte, eu ainda não estava aqui no time. Isso aqui foi por quê? Porque toda aquela situação causou realmente uma tensão muito grande no clube, causou uma tensão muito grande no Capim, toda aquela novidade, né? E aí eu só fui introduzido no sábado e eu não tive nenhum envolvimento com isso aqui. Foi só questão dos jogadores não entraram bem em campo mesmo. Uma questão mental. Deu pra ver que o time não estava com foco em nenhuma coisa dentro do time e aconteceu a goleada, entendeu? E pronto, tá? E pronto. Foi essa a realidade da situação, tá? Bom, Skipinho falou coisa dele que na foi internet. A goleada ajudou pro a torcida Fluxo, né? O Capim perdeu de 5-1 pro Fluxo, né? Esse ponto que ele tá falando aqui é o que aconteceu quando eu estava assistindo a transmissão, né? E eu vi muito ele sem correr e eu tive muitas reações, tá? E eu falei até com o John sem microfone, mas eu tive muita reação. Vamos lá, vamos correr. Vamos, porra, o time todo tá voltando. Só você não tá voltando. Vamos fazer a marcação. Tanto que hoje a gente trabalha com uma linha de 4 atrás e 2 fazendo a marcação. Você pega aquele jogo ali, você vai ver que ele não volta pra bola. Ele não tá com energia. E foi aquilo ali que eu vi. E essa foi minha reação, foi minha explosão. E, cara, eu não inflamei a torcida. Todo mundo viu. Todos viram. Era só assistir o jogo depois. Desculpa se você achou que eu fiz, e eu pedi desculpa sobre essa situação, porque como eu fui introduzido no elenco, talvez da mesma forma que a Ludmilla errou falando, talvez da mesma forma que o estagiário já errou fazendo um comentário, eu por ter inserido e ainda nem ter falado com vocês, mas pra mim foi muito bizarro ver jogadores profissionais em campo e ter aquela situação com você ali, eu achei muito bizarro. Eu falei, cara, eu achei aqui que óbvio, né? A gente tem um pouco do ser humano na questão de se defender, mas eu achei que indiretamente ele tá admitindo o erro dele e pra mim tá falando os erros que eu já disse desde quando eu falei do Real Elite, né? O erro do exposed total, né? O erro de você meio que tirar um pouco as coisas, porque às vezes a gente quer mesmo explicar pra nossa galera, né? A gente quer mesmo explicar o que a gente pensou, o que a gente fez e às vezes não é direto. Às vezes não, eu tenho certeza que o estagiário não falou que ele não tirou o treinador querendo dizer, porra, fizeram uma parada e me deixaram pra trás. Não, ele só quis explicar pra galera que foi uma decisão que ele não concordou, mas é um exposed, né? A Ludmilla não quis também, na minha visão, pô, não, ela tá ouvindo, ela quis falar, ó, mas também teve coisa no time que eu não decidi. O draft não fui eu, mas é um exposed. O Skipinho, com certeza, a ideia dele não foi tacar hate no Lucaneta, mas é um exposed o que ele fez. E ele mesmo pediu desculpa pelo jeito que ele fez. É um exposed. Então, cara, vou te falar, é o Real Elite, o Capim que tem isso? A Loud que tem isso? Não. Todos os times têm isso. Todos os times. Né? Todos os times. A gente tem nossos problemas, nossas coisas que a gente pensou e não deu, ou que a gente quis fazer e, putz, não devia ter feito, né? Mas não dá. Se a gente jogar um, ficar jogando pro outro, você perde um pouco, eu acredito, né? Não, tem algo errado. Na minha mente eu falei, tem algo errado, tá? Tem algo errado. Então, foi isso que aconteceu. Acabou que a diretoria escolheu o Skipinho para diretor do time. Risadolas, hahaha. Exatamente. Quando o Chaep fala assim, Risadolas. Acabou que a diretoria escolheu o Skipinho como diretor, babá. É rindo e desmerecendo a minha pessoa. Porque eles não conhecem nada de mim. Da mesma forma que eu não conheço nada dele. Mas eu nunca desmereci ele. Eu falei de um rendimento que ele teve em campo naquele dia que eu assisti. Da mesma forma que ele podia ver eu jogando e falar, esse cara é ruim de bala, mas ele não sabe quantos títulos eu tenho. Então aqui ele desmereceu também. E foi isso que eles fizeram ali. E tudo bem, não me incomoda. Porque nada que os outros falam me atinge. Eu fico, ó, minha cabeça erguida e vou. E aí, risadolas, achando que eu não tenho capacidade pra ser diretor ou que eu não... Pelo contrário, né? Dá pra gente ver até pelo perfil do Skip. Eu já falei isso várias vezes, né? Por isso que eu acho dos 2 pesos e 2 medidas a gente não ter. Até porque seria
uma forma muito injusta da minha profissão. Apesar de eu ser um cara formado em educação física, de eu ter uma experiência várzea, futsal, e acompanhar e ser um viciado em futebol, eu não tinha uma experiência profissional no futsal. E, né, tô num dos melhores times, né? Fui campeão do mundo, né? Então, assim, isso aí pra mim é uma questão de que quando a gente usa pra quem a gente não gosta, eu não posso deixar que isso seja assim. Isso eu falo quando o cara falou. Então, a mesma coisa, se eu acho que o Skipinho tem condição e tô vendo que pra mim ele é um ótimo diretor, eu não posso pegar o cara do Real Elite e falar o cara é do rugby. Nada a ver, né? Existem profissionais bons, ótimos, medianos, né? E momentos ruins, né? Então não dá pra o julgamento é o que a pessoa tá fazendo e não de onde ela vê. Inclusive a gente tem no futebol profissional hoje tanto quem indica e um ciclo vicioso tão grande que talvez na hora que botar alguém que não é tão de dentro vão ver que a coisa muda, né? Vão ver que também tem outras visões e outras coisas que podem ajudar. Então, não podemos ser injustos, né? Porque senão a gente usa pro cara que a gente gosta, pô, mano, mas o cara é esforçado pra caramba, o Apocão estuda pra caramba, fez 2 cursos da CBF, fez o curso da Conmebol, fez estágio, fez observação livre. Aí o outro, pô, mas esse cara aí é do CS, hein? Que tá aí? Não dá pra ter 2 pesos e 2 medidas. A gente tem que ver o que o cara tá fazendo e é isso, o que ele mesmo falou, né? Ele chegou, ele não é um cara do futsal, o que ele fez? Ele foi procurar pessoas pra ajudar. Só que ele não ser do futsal, existem muitas coisas dentro de um elenco que você não precisa ser do futsal ou do futebol. Existem coisas que você precisa. Mas isso dá até mais da comissão. Existem coisas que ele vai aprendendo e ele tá indo atrás. Mas gerenciamento de pessoas, ter pulso firme, rédea, trabalhar com o que ele acredita do que é da Kings League, isso aí, velho, né? De futebol, ok. Eu não sou capaz de fazer isso. Um cara que esculachou o time e esculachou todo mundo. Aqui ele diz novamente sobre mim, sobre a partida que eu assisti. Essa partida tá aí, né? Na transmissão, deve ter em vários lugares. Tá lá, né? Aí você vai ver se eu realmente esculachei todo mundo, ou como eu falei da cabine do Capim, eles levaram muito pro coração. Aí cada um vai fazer a sua medida de termômetro. Se eu realmente esculachei todo mundo, ou por eu ser um torcedor do time, por eu ser uma pessoa que estava na cabine, fiz certos comentários que machucou o grupo. Eu concordo, e foi por isso que eu pedi desculpas. É isso. O comentarista Footback diz que a moral é pra ser dada a quem montou o time, e o cara que chegou do nada não merece. Bom, Footback, eu vou te ensinar uma coisa. A moral não tá sendo pra um cara que chegou do nada, não. Eu conheço o John menino, de criança, e conheço o Senic de ver ele nos Estados Unidos sem alma. Existe uma história muito maior do que essa história de um grupo que foi formado pra Kings League. A história é entre nós aqui, e o John já deixou bem claro, e eu sempre falei isso pra ele no privado, mas ele já deixou bem claro na frente, em várias lives, que ele me chama de pai, e eu falei pra ele, já que você me chama assim, eu também vou falar assim também. Eu sempre falei isso pra ele em off, nunca quis falar isso pra ele em live, mas ele sempre já fez isso várias vezes em live. Então eu falei que eu vou assumir, então eu tenho ele como um filho pra mim. E o Senic, que é o sócio, também é outro filho pra mim também. Então, o cara que você acha que não merece, eu me considero muito perante esses 2 moleques. Sou muito feliz pela vida deles 2. E faço qualquer coisa por eles. Então, antes de você achar que foi um cara que chegou do nada, eu já tô com eles há muito tempo. Eles não me chamaram à toa, não. É porque eles me conhecem de verdade. Essa internet é foda. E eles já passaram aí com vários amigos aí na internet. E eles me conhecem há muito tempo. E eu acho que eu não mudei em nada. Aqui é nocaute, né? O cara falou besteira ali, né? Então, é só pra você ter um entendimento da dimensão antes de abrir a boca pra falar merda. Entendeu? E olha só, eu vou te falar uma coisa. Ele montou o time, mas ele foi chamado pra ser o wildcard. Ele não foi chamado pra ser o diretor nem dono do time, não. Ele é um wildcard jogador do time. Essa é a posição dele, dentro daquele time, dentro do Capim. Tá? Cada uma pessoa tem uma posição. O presidente é a maior de todas. O diretor vem abaixo do presidente. Tá? E depois cada um tem a sua posição e hierarquia dentro de um time. Tem a comissão técnica que trabalha pro grupo funcionar e tem os jogadores que entram na luta dentro de campo, com todo o trabalho que foi feito. Perfeito. Tá, nada a complementar. O Skipinho conversou com o time, pediu desculpas e eu aceitei as desculpas. Então, como eu disse e não nego, e falei pra vocês aqui, essa conversa aconteceu de homem pra homem com todos eles, com aqueles caras que eu não conhecia, que nunca tinham visto minha cara na vida, e se viram, foi dando uma risadola na internet, ou cantando rap, gritando, ou jogando um joguinho, mas não sabe o homem que eu sou na vida que eu levo. Eu sou uma pessoa muito diferente das câmeras, mas eu sei que, muito diferente, porque você pode ver um clipe de eu falando uma merda, mas quem me assiste todo dia, quem me vê todo dia, já esses 10 anos, sabem totalmente da minha
da minha integridade, do meu posicionamento aqui na internet, aqui, porque eu não vivo de fazendo corte de Instagram, eu não vivo de riozinho, eu faço live de 10 horas aqui, e eu boto minha cara aqui, ó, falando sobre todos os assuntos desse Brasilzão todo, de política, de religião, de qualquer porra, sem medo de falar o que eu tô falando, porque eu sei muito bem o que sai da minha boca, pode ter certeza. Eu posso não saber escrever, porque eu uso o ChatGPT, mas o que sai da minha boca, filho, o que processa nesse cérebro aqui pra sair aqui, você não chega nem perto, treina mais 100 anos, faz igual o Luffy, treina mais 100 anos pra bater no cuzão. Mais 100 vezes mais. Spoiler! Eu não cheguei ainda Voltou a nessa ficar no banco parte. porque era um elo principal. O Lucaneta, ele em nenhum momento foi retirado do banco, tá? Por quê? Mesmo com o Wild Card, por exemplo, o Negão, ele tá machucado, mas ele continua com a equipe. Ele continua, ele vai nos treinos, ele conversa com a gente, ele conversa com a equipe, ele levanta a moral, ele participa de tudo. Ele tava no jogo, tava na comissão. Ninguém pediu nunca pro Lucaneta sair. Ninguém falou pra ele sair. O jogo do Real Elite, ele tava lá porque ele era um integrante do grupo. Ninguém pediu pra ele sair. Ele tava em recuperação. Eu não sei o que foi que aconteceu na cabeça dele. E ele, por acaso, achou que eu deveria, sei lá, que ele perdeu o lugar de dono do time, ou o que foi. Mas não, ninguém tirou ele do banco. O John falou ali, ó, que ele vai continuar aí no banco. Ninguém tirou ele da equipe. Não mandamos ele embora. Quem foi ele, como ele disse. Ele escolheu sair, tá? Lucaneta vai pro jogo e não inscrevemos o Canindé. Olha só, situação, tá? Primeiro, o Canindé independente, ele não precisava de data pra ser inscrito. Por quê? O Canindé só foi trago devido à lesão do Negão. Quando a gente soube, o Negão, ele já tava, dando a vida pro time. Eu não vou... O Negão já tava jogando lesionado. E aí, quando a confirmação chegou da documentação do Negão, e o médico falou, cara, você não pode jogar, tem que ser cirurgia, agora. Começou o nosso esforço pra buscar um jogador, um wild card. E aí, como o Negão está lesionado, a gente pode escrever o Canindé a qualquer momento. E a liga permite que o John mande uma mensagem para todos os presidentes, e se todos os presidentes confirmar, o Canindé pode jogar. Então até meia hora antes, uma hora antes, se o John chegar lá com uma mensagem, todos os presidentes... Cabine por cabine. Bater em cabine por cabine ali. Alô, tudo bem? Chega em live ainda. Posso botar meu jogador pra jogar aí? Trouxe ele, deu problema. É válido pela liga. Então, exatamente. Então, se o John chegar lá e falar com cada um, é válido pela liga e ele pode jogar. Então, em nenhum existia todo o mundo que o Canindé poderia não vir. É claro, o avião poderia não sair do lugar que ele veio, acontecer alguma coisa no meio do caminho, e tudo isso é situações que podem acontecer. O Neto precisou voltar após o jogo pra resolver um assunto lá. Ele tinha uma coisa, e aí quando ele voltou, ele chegou na sexta-feira, e a gente ficou, caralho, se o avião dele não... Porra, se der uma merda, o avião dele não sair. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E tudo isso é programado. Então há a possibilidade do Lucaneta entrar? Claro, ele é um wildcard nosso, é um jogador de qualidade. Mas se a gente tá trazendo alguém que tava jogando uma final, um condicionamento físico a milhão, sabendo, assistindo jogos, por indicação, vendo a capacidade do cara, vendo como ele Muito trabalha, bom, né, na posição exatamente do Lucaneta, que a gente precisava Falei de um lance vendo a lá, mas habilidade do cara, ele... os drible, tudo. Ele é a milhão, ele vai chegar e vai jogar. Cara, e ele chegou e, porra, absurdo. Entendeu? Destruiu. Entendeu? Porra. E foi isso. E foi isso. E como ele falou que não tem ego, e como ele falou que não tinha nada disso, ok, ele continuaria treinando com o elenco, perfeitamente. Ligação do presidente e sócio do jogador. Pós-ligação, ele diz que ele escolheu sair do time. Tá aqui mais uma confirmação saindo da boca do Lucaneta. Sim, o Senic ligou para ele. E sim, o Senic falou com ele. Falou que no jogo, primeiro jogo contra a Loud, o Canindé iria entrar para jogar. E no segundo jogo contra a Fúria, nós iríamos testar 3 wildcards, tá? 3 wildcards de linha. Esse era nosso objetivo. Com o Lucaneta. Exatamente com ele, com o Lucaneta. Só que ele achou que foi desmerecimento, que ele queria jogar contra a Loud. Eu sei, porque quando o Senic ligou, eu tava escutando. O Senic não fez nada de... Eu tava aqui escutando. O Senic falou com o Viva Voz aberto, eu tava no Discord, saindo no microfone, e eu escutando com o Senic. E o Senic falou, jogo contra a Loud, nós vamos com o Canindé, é um jogo muito importante, ele tá a milhão, é um jogo que decide classificação, é um jogo que decide o nosso cenário, e contra a Fúria, e a gente sabe que é um jogo bem difícil. Não, isso aqui é questão, não é questão de desmerecer o time, tá? Isso aqui é uma questão lógica, e nós estamos conversando no privado, tá bom? Isso aqui, a hora do motivacional, existe a hora do motivacional, mas se você não for homem pra ter um racional, você não tá preparado, irmão. Então a gente tinha um cenário de segunda-feira contra a Fúria, favorita do campeonato, ganhou da G3X, time que está invicto, que empatou contra o DEM deles e perdeu no shootout, mas dentro de campo estava invicto, é um time sim muito forte. E aí chegou um momento aonde que 33 minutos mais ou menos do tempo ali, a gente trabalha com 6 jogadores em campo. Então nada mais justo da gente tentar dar uma qualidade pro nosso time, em linha, pra gente trabalhar, dar experiência no nosso goleiro também e tentar trabalhar. Barata, excelente goleiro, um wildcard maravilhoso, é o melhor goleiro da liga, eu rasgo elogios pra ele toda vez que eu vejo, falo com ele, falo aqui em live, mas se precisar fazer um teste na equipe, nós vamos fazer, porque é necessário. E aí a gente falou, eu com um treinador, estudando toda a situação, falou, porra, talvez seja interessante a gente dar mais uma qualidade no time durante todo o jogo, que eu acho que a gente vai conseguir abrir muito mais espaço pra chutar gol e tudo mais, e criar essa situação. Bom, o Lucaneta que não tem ego, né? O Lucaneta que não tem ego nenhum, que disse que ficaria no banco, olha só, inúmeras coisas que ele falou, ele não tem ego e que ele ficaria no banco, né? Ele não quis jogar contra a Fúria e pediu pra ser desligado se ele não fosse jogar contra a Fúria.
E aí o Cenic falou, então Contra a tá bom, Loud. se essa é a sua escolha, te agradeço pelo tempo que você participou e tudo mais. Enfim, honesta a conversa. É honesta. isso, mano. É de foda, né? Porque sempre. Não, isso aí perfeito. É que eu tô. Na minha cabeça eu tô pensando o Capim jogando sem o Barata contra a Fúria. Eu acho que ia ser, cara. Eu acho que os caras iam sofrer nesses escalonados e dado aí, cara. Tá. E, Mas ok, isso é uma também, coisa que Lucaneta, a é gente, decisão. né? Não dá pra saber. Somos todos homens aqui. É decisão individual dele, tá bom? Dele. E foi isso que aconteceu. E foi exatamente isso que aconteceu, tá bom? Mas você vê que talvez é uma questão de teste pra ver o que ele falou, né? Teste pra ver como é que seria o time no futset. É meio que é um jogo que teoricamente dá até pra entender. Não é que os caras querem perder, mas dá pra entender que é um jogo muito difícil, né? Chaep do LoL e os outros que eu não sei. Se pergunta o quanto o presidente manja de futebol. Então, aqui eu botei aqui a Chaep do LoL, né? De sacanagem, né? Porque eu vi o Chaep, né? Conheço o Chaep, né? Há 10 anos no LoL, né? E aí ele pergunta o quanto os presidentes manja de futebol. Eu que te pergunto, Chaep. O quanto os presidentes manja de futebol? O quanto eles manjam, né? Você falou que o estagiário é o melhor com um time perfeito. Foi a introdução do seu programa. Seu programa é uma risadola, né? Não dizendo, não querendo ofender o estagiário. Mas se ele tem um time perfeito, com um cara que entende de futebol que você mesmo elogia, os resultados não deveriam ser esse. Mas futebol é foda, né? Futebol é foda, né? E um time que tem uma presidenta que não entende nada, né? Como você disse, né? Como foi falado aí, né? A Nive falou assim, vai, bota na mão da comissão. Aí, só porque deu certo, vocês estão aí aplaudindo. Ai, a Nive fez certo. Mas o estagiário, que você disse que entende de futebol, falou que deixa na comissão porque ele não tem voz nenhuma. E o time dele tá numa merda. E aí vocês não falam nada? Ele fez a mesma coisa. A situação dele é a mesma da Nive. É a mesma da Nive. A situação dele é a mesma da Nive. A mesma, idêntica. Ele é o presidente, que fica lá na frente, e ele não tem... Ele mesmo já falou isso em live, eu já assisti a live dele. E ele não tem comando, e fica na mão dos profissionais que entendem pra caralho de futebol. E é o time perfeito, né? O mais legal é você falar uma merda dessa. O time perfeito. A bosta dessa, entendeu? E tá aí a situação, né? E tá aí, você que entende. Não, é vocês aí que montam o programa que entende, tá de parabéns. É vocês que entendem. Não sou eu, não. Cara, é engraçado, porque, velho, o Skip, ele fala de um jeito, né, um pouco mais brabo. Mas, velho, isso aí eu já falei no meu último vídeo também e falei já hoje aqui. Acabei de falar sobre a questão, né, de um cara que eu nem conheço, que pra mim tem um monte de críticas ali, aí tem que... Mas a gente nunca pode usar, né, o 2 pesos e 2 medidas, e acaba sendo um pouco isso. Perfeito o que ele citou, né, eu já falei exatamente disso. Quando a galera falou, pô, mas a Ludmilla não sei o quê. Ué, tem outros presidentes que não estão nem aí também de entender a Kings League. Eles estão lá pra trazer outra good, pra assistir, pra torcer, pra ajudar no que pode, né? E não dá pra você colocar a culpa ou não culpa por causa disso. Né? Não dá, né? Não dá. Foi só isso que eu falei, né? E o Skipinho falou de uma forma mais forte o que eu já tinha falado e eu concordo. Não tem como eu não dizer que eu não concordo. Eu concordo com isso, né? A gente tenta achar culpas e às vezes a gente olha pra uma culpa e tá vendo que o outro lado tá fazendo a mesma coisa, mas tá ganhando. Então não é isso o problema. Conflito. Opção A. O conflito é de quem manja de futebol e quem não manja de futebol e quer ter resultado está mandando mais que o treinador. Então, voltamos à mesma situação, né? Você falou que você quer que quem manda no futebol é quem? O Lucaneta, ele é um jogador, meu irmão. Ele é um jogador, acho que você não tá sabendo separar não, meu parceiro. Se você tivesse levado o técnico aí, tivesse falando com um técnico aí, porra, viado, você ia ter argumento, você tá falando com um jogador que tá dando a verdade dele, que tá dando o lado dele. Tá me dizendo que o conflito e a moral era pra ter sido dada pro jogador. Pro jogador. Você tá de parabéns. E que quem não manja do futebol e quer ter o resultado, olha só o que você falou. Como é que suas palavras são péssimas. Quem não manja do futebol e quer ter o resultado. Olha só, é isso que eu represento, é isso que eu faço. Eu quero, eu luto, eu busco, eu procuro. O que você acha? Eu tô me fudendo, eu não ligo. Eu vou querer resultado, eu vou querer o melhor, eu vou fazer o melhor, eu vou me dedicar. E eu vou ser um exemplo pra todo mundo que tá me olhando. É isso que o Skip é, porra. É isso que eu faço, irmão. Então agora você tá me conhecendo. É exatamente isso aqui que eu faço, ó. E quem quer ter resultado está mandando mais que o treinador, tá? Presidente, diretor, comissão técnica, jogador. Assim que funciona, tá? Futebol. Tem uns filmes aí que você pode assistir. Vários filmes aí que você pode assistir na Prime Video. Um filme bom, galera, pra ele assistir? Fala um. Aquele último que a gente assistiu. O último que a gente assistiu, qual que é o nome? Moneyball? Deixa eu ver aqui pra você aprender um pouco mais, se foi Moneyball. Moneyball. Exatamente, Moneyball. Vai lá aprender como que funciona. Assiste esse aqui, ó, 2h13. Vai agregar pra caralho pra tu, irmão. Vai agregar demais. Ótimo Vai agregar filme, monstruosamente. Você aprender como que funciona. Fora ele mesmo querer buscar, não pode falar. Ei, meu lindo, vamos começar a jogar bola. Eu acho que na parte, né, pra comentar, né, já que a galera quer a parte geral,
Com certeza, o presidente e o diretor mandam mais que a comissão. Agora, a parte, né? O Skip não complementou, mas isso é óbvio, né? A parte dentro de jogo, a parte de treinamento, né? Quem tem que ter total liberdade para trabalhar e escolher é a comissão técnica. A bola, o cara também tem que querer buscar. Isso aqui deve ser ele falando do draftado, né? Ele fala, fora ele mesmo querer buscar. E é exatamente isso que eu falei pro meu draftado. Eu falei pra eles, o que eu posso fazer pra vocês é tentar dar a melhor condição, dar o melhor campo, o melhor setor de treinamento, a melhor nas nossas possibilidades que a gente puder criar. Vocês têm que querer. Vocês têm que querer evoluir, vocês têm que querer fazer, porque a liga diz que vocês 10 só podem treinar uma vez na semana. Mas se eu te tô lá, dando a condição e vocês quiserem abraçar isso, eu vou fazer o melhor por vocês. E é isso que eu faço, irmão. É isso que eu faço pelos meus jogadores. Eu faço o melhor por eles. O melhor. Se for um draftado, ninguém vai questionar a atuação. E aqui que eu falei que eu vou te dar uma aula, né? Lembra que eu falei que o time é os 10 draftados. Depois você pega o wildcard pra poder colocar no time e fazer a máquina, o motor funcionar. Porque os pino que você tem, os 3 wildcard, você pode pegar a melhor função que o seu time precisa. Eu tenho um draftado que é o número 1 da liga, Brinquinho. É um animal muito amigo do Lucaneta. Eu respeito o Brinquinho pra caralho. Ele enfrentou o Lelete lá e meteu 1-0 no Lelete. No X1. Ele é um draftado, irmão. Então eu não vou pegar um cara pra botar no lugar dele. Eu tenho que pegar um cara da onde precisa. Então primeiro você tem que ter um time. Depois você tem que pegar os wildcards. Você tem que saber conhecer, tá? Então o primeiro conserto é nos draftados. O primeiro treinamento é nos draftados. Entendeu? Esse é o olhar que você tem que dar mais atenção. É ali que são os caras que vão ficar com você 1 ano. Esses caras a gente tem que melhorar eles. A gente tem que ver qual é a função deles melhor, o que eles sabem trabalhar, qual é a habilidade deles, se é drible, se é passe, se é posicionamento, se é movimentação, se é marcação, e saber essas peças pra introduzir elas no lugar certo e buscar as peças que a gente acha que vai funcionar na melhor função. Tá bom? Eu questiono pra caralho a atuação dos meus draftados. Eu questiono muito a atuação dos meus draftados. Esses são os caras que eu tenho por obrigação de melhorar, de tentar ajudar e fazer o máximo. E os caras estão voando aí a milhão, tá? Quem paga o pato são os wildcards. Isso não é questão de pagar pato. Isso é uma competitividade. Isso é um campeonato. Isso é uma equipe chamada Isso Capim, é e a isso. gente pode utilizar 3 peças. Se você Quem ficar paga com esse o pato pensamento, é os irmão, você não vai ganhar wildcards ou a porra nenhuma, comissão. em lugar nenhum, tá bom? Existe uma coisa que é trabalhar com o coração e a outra é trabalhar com a razão. Quando você tá sozinho em um lugar e quando tudo depende de você, você pode trabalhar com o coração porque a responsabilidade é sua. Mas quando você tem um elenco de 15 jogadores, de 14 jogadores, comissão técnica e tudo, você tem que trabalhar sempre com a razão. A razão vem primeiro. Você tem que estudar e saber o que é melhor pro grupo. Não é porque seu coração manda e você vai emocionar, não. Não, você tem que trabalhar com a razão. Esse é meu diretor. Pode trazer outro wildcard. Eu não tenho e ninguém foi sincero e verdadeiro comigo. Todo mundo foi sincero e verdadeiro com você. A gente sempre falou que ia trazer o wildcard. Você mesmo falou, você sabia que a gente ia trazer o wildcard. A gente sempre foi sincero. O John falou ali no vídeo que você seria banco, então a gente foi sincero. Eu fui sincero em todas as reuniões com o grupo com você. Eu só tô falando isso aqui ao vivo, que pode. Porque tentar ele causar, falou porque eu primeiro. sei que eu tô falando tudo aqui é verdade. E o grupo vai ver, porque eu sei que isso vai chegar no grupo. E todas as vezes que eu falei na frente do grupo, eu falei, você tem que merecer. E você só vai merecer quando o Guilherme chegar pra mim e falar, ele tá 100%. Quando o Léo chegar pra mim e falar, ele tá 100%. E quando o Gabriel falar, essa é a peça que eu preciso, tá 100%. Quando esses 3 caras falar que você está a milhão e eu tava nos treinos, John tava em Israel. Mas eu estava nos treinos. O John é o cara que faz toda a festa, é o presidente da equipe, o melhor presidente da liga, é o cara que dá o show na liga. Dá o show na liga. E ele me botou pra cuidar do time, porque sabe que eu ia dar o máximo pro time. E eu estou dando. Então, o presidente, ele pode fazer o que for. Ele é o presidente. Não vai vir a camisa vermelha da seleção? Ele é o presidente. Entendeu? Mas eu tô lá cuidando do time. Então o time não tava bangu, não, irmão. O time tava lá e eu tava lá. Toda a comissão técnica tava lá. Todos os jogadores estavam lá treinando. Se falar que ele não vai jogar, ele afirma que ficava no time. Não tô entendendo, foi isso que a gente falou. Foi isso que ele disse que o Senic falou pra ele, que o sócio falou pra ele. O sócio falou, você não joga contra a Loud, joga contra a Fúria. Houve sinceridade total. Ele não ficou no time porque ele não quis. Não existe um mundo, é só pegar as narrativas. Ele não quis. Nenhum momento ninguém foi sacado do time. Nenhum momento ninguém. Nada. O ambiente não seria mudado. Nada seria mudado. Foi da boca dele. Ele falou que ele quis sair do time dele. Tá correto? Não tá, galera? Foi isso que vocês viram ou não foi? Então, tô apagando aqui. O entrevistador, Foot Black, é amigo do entrevistado. Então, o que o entrevistado fala, eu acredito sem escutar o outro lado. É isso, Foot Black, que você fez. Você, em uma entrevista, né, totalmente imparcial, né? Deveria ser uma entrevista parcial, apesar de polêmica, né? Uma entrevista totalmente imparcial. Afirma que é amigo do jogador de longas datas, né? E porque ele tá te falando, você acredita, né? Parabéns. Parabéns. Tá bom. Quando você vê isso aqui, você vai ver, né? Você acredita também no que você quiser, né? Tanto faz pra mim. Presidente. Presidente que não tem autonomia e diz que quer trazer um jogador. Porque quem vai ser o presidente. Então, o estagiário falou, gente, eu vou ser o presidente. Esse cara aqui eu quero. E ele, tipo, nem é, né? Tem toda uma situação, né? Tem os investidores no time dele, né? Tem toda uma situação. E ele, por estar lá, ele pediu, ei, sou o presidente, esse cara eu quero. O John é o presidente. O John é o investidor. O John que sangra o bolso pra fazer tudo. Não tem ninguém. Sai tudo dele. Se ele quiser trazer
CR7, Messi e Mbappé, eu não duvido. Eu não Calma duvido. aí, cara. Calma aí. Eu duvido. Eu já duvido. Então, o que você tem que entender é que são cenários completamente diferentes. Ele é o presidente e é ele que escolhe e traz o jogador que ele quer. Ele é o presidente, é diferente do cenário. E você viu o estagiário, que é presidente, dizendo que queria muito trazer um jogador. E ele quis botar a bronca porque ele é o presidente. E agora e tem os investidores em volta. Agora tu imagina que o John é tudo. É o presidente, é o investidor, o time só funciona, é o cara que faz a bagunça, é o cara que leva a porra de um balão que eu não sei nem quanto custa pra levar pra fazer um show na parada, é o cara que mete um bandeirão lá que não deve custar menos de 3, 4, 5 conto pra fazer uma bandeira daquela esteia lá. É um cara que, Muito porra, faz louca caravana essa de 5 bandeira. ônibus pra parada. É um cara que, porra, faz um monte de coisa, entendeu? E ele não tem direito? Ele não entende de futebol? Ele não tem uma equipe, uma comissão técnica? Pode ter certeza que ele tem, irmão. Pode ter certeza que ele tem. Ele não tá economizando, não. Tá? Ele não tá economizando, não. Ele tá fazendo a parada foda pra caralho. E já foi elogiado por um monte de gente, tá bom? E a gente Vamos da vida, Skip. Nós vai pagar Vamos da vida. Nós temos que ganhar isso aí um dia. Nós vai levar a televisão lá no próximo jogo? Vai. Eu vou ter que levar a TV lá, né, cuzão? Vamos levar uma maior, porque vai ficar feliz. A gente leva. Se chegar lá e falar que repôs, a gente dá de presente pros jogadores. Faz um sorteio. Isso. Bom, Alan nunca passou por cima da opinião do treinador. Claro, porra. Caralho, quantas vezes? Ele não consegue. Ele não é o presidente que manda no time. Eu vou te mostrar uma coisa, jogador. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Vai rápido que cai. Luxemburgo. Sai não, Saiu pô. do Real Madrid. Vou te mostrar uma coisa. Cara, conta pra gente. Nós estávamos ganhando no Getafe, o Beckham foi expulso no primeiro tempo, aos 23 minutos do primeiro tempo. Aí nós ganhamos de 1-0. Estávamos ganhando de 1-0. Aos 90 do segundo tempo, eu pego e tiro o Ronaldo. E vou fortalecer com o jogador a menos. É normal você fazer isso, vai fechar. Acabou o jogo, eu tô encostando no Barcelona, então eu queria ganhar o jogo. Aí a torcida lá não tem negócio de querer bater, vou matar, vou morrer, não. Ele pega o lenço, quando não gosta de tirar o jogador famoso que tá e que joga. Eles protestam com lenço. Tiram o lenço e é o protesto que eles fazem. Aí Mano, tomar no cu, eu não sei. Não, nada disso não, cara. Aí, pô, eu saí, o campo aqui, eu entrando no túnel, chegando num espaço aqui que era um hall, e o Ferentino Pé descendo da tribuna de honra aqui, me encontramos aqui. Ele falou, mister, o que passou? Ele falou em espanhol, eu falei, não passou nada, não aconteceu nada. Por que, presidente? Não, porque você tirou o Ronaldo. Eu falei, pô, tava ganhando o jogo. Isso aí tinha gente pra cacete no hall. Aí eu falei, não, tava ganhando o jogo e com o jogador a menos eu queria ganhar porque nós estamos encostando no Barcelona. Mas a torcida protestou. Eu falei, pô, mas eu não tô preocupado com a torcida, eu quero preocupado com o Barcelona, que eu quero encostar no Barcelona, pô. Tô encostando no rabo deles, então, né? Não, mas aqui no Real Madrid nós temos que pensar no jogo e pensar no torcedor que eles pagam, nós temos lotação máxima todos os jogos, porque eles pagam pra ver espetáculo e ver jogo de futebol e querem ver. Eu falei, mas eu quero ganhar jogo. Aí começou aquela discussão, aí vai pra lá, vai pra cá. Eu falei, presidente, eu vou falar um negócio pro senhor, não tô gostando muito disso, não. Eu não pedi o senhor pra vir pra cá, não. Se eu for no Brasil, me contratar, pô. Eu não vim pra cá, por favor, não. Eu vim pra cá porque se eu for lá no Brasil, me contratou, pô. Então eu vou fazer aquilo que eu achar que tem que fazer. E tá todo mundo aqui. Ele não falou mais nada. Foi embora. Eu também fui embora. No dia seguinte eu tava despedido. Nós estávamos ganhando no Getafe, o Beckham. Tá vendo? É um presidente que nem aparece. Agora você imagina na Kings League um presidente que a torcida fala com o presidente. Um cenário completamente diferente. Eu já dei essa aula aqui. A Kings League é um lugar onde quem tá com a cara lá é o presidente. Por isso que o estagiário apanha mesmo sem ser presidente. Quem se fode é o estagiário mesmo sem ser presidente. Porque ele vestiu a carapaça do presidente. Então, quando você veste a carapaça do presidente, você tem que dar a satisfação. Agora, imagina você vestir a carapaça do presidente e não ter o poder do presidente. Essa é a diferença, irmão. Aqui, o que ele veste a carapaça do presidente, ele é o presidente. Entendeu? E tem toda uma situação. E o dinheiro não sai do bolso do torcedor, porque a torcida vai pra Kings League. Aqueles 9 patrocínios da Kings League é todo da Kings League. O investimento que a Kings League dá pro time é os 10 jogadores. O resto é com ele, irmão. É com ele. Entendeu? Existe presidente que não entende de bola e quer mandar no time. Se o presidente não mandar, outro comentário, não sei, não botei o nome aqui. Se não for o presidente que é pra mandar, me diz quem é, eu vou buscar esse cara, John. A gente tem que procurar esse cara. Se não for o presidente, tem que ver quem que é. Se é de outro planeta, se é o vereador, quem que é que a gente vai buscar esse cara, tá? Se não é o presidente que manda, me diz. Eu vou pegar um avião hoje pra ir buscar, tá? Vamos chamar o Sheik Árabe pra fazer o investimento. Eu acho que, cara, só pra colocar, né? Eu vou ver até o final, mas eu acho que assim, eu acho que o Skipinho tá querendo dizer é exatamente nessa questão de o porquê que o presidente e o diretor, eles vão tomar essas decisões. São eles mesmo que vão mudar a comissão, falar, cara, isso aí são eles. Eu não acho que o Skipinho queira dizer que o presidente vai mandar em decisões do que a comissão quer escalar o time, né? E, inclusive, esse negócio do Luxemburgo aí tem outros pormenores, né? Porque era um jogo de 8 minutos, né? Eu já vi essa história inteira aí. Esse jogo do Ronaldo é um jogo que foi cancelado e os times voltaram para jogar os 8 minutos que faltava. Ou seja, tava todo mundo 100% descansado, só que tinha que voltar o time que tava em campo. E aí volta e ele tira o Ronaldo, que ia jogar 6, 7 minutos, né? Aí o presidente ficou puto, né? Opinião pessoal do Chaep. Os presidentes têm que ouvir muito a comissão técnica. Os presidentes escutam muito a comissão técnica. E ponto. E quem é você que acha que a gente não escuta a comissão técnica? Exatamente. Toma. Aí, pronto. Complementa.
muito bem a comissão técnica. Eu falo muito com a comissão técnica. Eu falo tanto com a comissão técnica que eu não tenho trabalhado nos últimos 15 dias, irmão. Ou você acha que eu tô off aqui por quê? Eu não tô fazendo live? Por quê? O John tá vendo o que eu tô fazendo, o Senic tá vendo o que eu tô fazendo. Eu fico 24 horas falando com eles, eu apurrinho eles. E eu só consigo as coisas que eu preciso falar com eles. Quando eu falo que um jogador custa tanto, que outra situação custa tanto, que não sei o que, faz isso, faz aquilo, você acha que o quê? Eu vou falar lá com eles lá. A grana sai da onde? O capim sai da onde? O capim sai do meu bolso? Não, o capim sai deles. É do bolso deles que o capim sai. Tá? Nivelados como exemplo. Vocês cuidam do grupo de investidores e eu sou o rosto de Nivelados. Aí você veio aqui dar o exemplo do Nivelados. Já falei, né? Mas vou falar de novo, porque bateu aqui. A Nive foi lá, botou o rosto de presidente e os investidores estão lá, dando o time, eles que controlam. Perfeito. Aí como o Nivelados está lá em cima, parabéns, Nive fez certo. Estagiário tá ali, de presidente, o bagulho tá no meio da comissão, tá dando tudo errado. Pau no cu do estagiário. Ele é meu amigo, eu tô falando a realidade. Né? O peso não é igual, né? A balança, ela não fica nem de olho. Quando vocês estão falando, a balança ela não tá nem de olho fechado, nem tá equilibrada. Ela é tendenciosa e tá, ó, olhando quem tá lá pra querer agradar. Pra querer agradar. O estagiário diz que fez a coisa certa. Ela entregou o time e a comissão toma conta do time. Então é isso, não vou falar de novo, né? Ela fez, claro, a coisa certa. Eu tenho certeza que ela fez. Mas ele também fez e não é o mesmo cenário. Perdeu o primeiro split. Eu até falei dessa balança antes, né? Mas que a gente tem um pensamento parecido, né? Eu tô falando algumas coisas antes dele falar. Mas eu acho que é isso. Você não pode sair encontrando culpa sem olhar, né? E eu tenho que ser justo com isso. Claro que existem profissionais que não vão fazer um bom trabalho, né? Então não tô defendendo. Quando eu falei do negócio lá do CEO, eu não posso chegar e falar, pô, o CEO é do rugby, sendo que, velho, o nosso time foi formado com pessoas que na época não eram do futset. A gente não tava trabalhando com futset e deu muito certo. Então eu não posso ser injusto a esse ponto. Ao mesmo tempo que é o que o Skipinho tá falando. A gente não pode falar, nossa, pô, a Nive não é uma pessoa que entende, que vai entender de tática, de futebol, não. E não é por isso que o time vai bem ou mal, porque a Nive tá indo bem pra caramba. Então também tem que... Perdeu o segundo split e venceu o terceiro. Esse é meu pensamento, ô Lucaneta. Só que eu quero lutar, eu não quero esperar perder o primeiro split. Eu quero ganhar esse split. Quando eu entrei, todas as mudanças, toda a velocidade que foi, conforme as coisas estão indo, e conforme todas as situações, é porque eu não quero perder o primeiro split. Eu quero ganhar o primeiro split. Se você viu o último jogo contra a Fúria, nosso time tá querendo ganhar. E nós ganhamos aquele jogo de 4-3 da Fúria. A bola que o Lelete pegou e partiu sozinho pro gol era nossa. Não foi feito o VAR. A bola saiu, o escanteio, era uma posse de bola nossa de ataque de situação de gol nosso. Tá? Não era pra ter sido gol. E o pênalti no final, que todos os comentaristas, todas as rádios, todo mundo que comentou, disse 100% que foi pênalti aos 40 do segundo tempo. E era pra ter sido um pênalti, é uma situação de gol de quase 80%. Nós teríamos feito gol e o placar teria sido 4-3 se esses dois erros não tivessem prejudicado a gente. E prejudicou muito fodido, a gente tinha ganhado. O primeiro time do campeonato, tá? E eu vou trabalhar pra gente ser campeão. Tem muito tempo. E a semana vai passar, a gente vai trabalhar pra ser campeão nesse split. Independente do que aconteça, vamos lutar no segundo e no terceiro. Tá? Vamos lutar sempre. Eu tô pronto, Skip. O John fala que o Lucaneta continua no time e seria banco. Aí, ó, ele te falou a sinceridade. Lembra que você falou? Se ele tivesse sido sincero comigo, olha a sinceridade aí. Teve mais sinceridade, cara? Você tem que admitir que você teve ego sim e que foi uma decisão sua. E ponto, irmão. Não tenta dar linha, porra, pra... Eu tô nesse mundo aqui de internet há muito tempo. Não tenta deixar vagabundo que é tendencioso te enrolar e você falar o que quer. A resposta vem e eu sempre respondo, irmão. Eu sempre respondo. Então o Lucaneta não tem nada contra o John e não gosta de polêmica. Não parece. Não parece. Foi pro programa falar, não parece. Eu não gosto de polêmica. Eu tive uma treta na internet, uma confusão com um cara. E, porra, foi muito séria. Mas eu falei pra ele assim, ó, se você nunca falar disso, eu nunca vou tocar nesse assunto. Você sabe quantas vezes, inúmeros repórteres já me perguntaram por isso? 1 milhão de vezes. E eu sempre dei o estouro nos repórteres. Ou a minha esposa deu o estouro no repórter. Você nunca viu eu comentando sobre essa situação. Tá? Nunca viu eu comentando sobre essa situação. Eu gosto muito dele e não quero falar. Para não esculachar. Acho que você não tem nada que falar. Você falou tudo que você queria. Eu não consigo tentar entender da onde você tem algo pra tentar esculachar um time que fez uma decisão normal de um time que é desligar um jogador que queria ser desligado. Eu ainda não consegui entender o que você tem pra falar como jogador de um clube que... Eu peço que você fale até. Eu peço, humildemente, né, John? Acho que até você mesmo. Eu te pedi pra ele falar, que eu tô querendo tentar saber o que seria pra esculachar. Entendeu? Tudo bem. Pro John é fácil falar. Pro John é fácil falar, não. Quem falou foi você. A resposta tem que vir. Quem falou foi você. A partir do momento que um fala, a partir do momento que uma ação é tomada, tem que haver uma resposta. Não dá pra ter uma omissão. É por isso que eu tô aqui. Até então, eu tava em silêncio, sem fazer nada. Nem quem desliga, eu tô comentando, eu trabalhando com minha equipe em silêncio, trabalhando em silêncio, buscando meus objetivos em silêncio. Entendeu? E eu não tô falando nada. Só que aconteceu uma fala, gerou uma polêmica e ela precisa ser respondida. Eu tô respondendo ela ponto por ponto. É assim que funciona. Ele queria que eu fosse sincero. Acho que isso aqui já respondeu, né? A sinceridade sempre teve, né? Até ele mesmo falou. Porque o Senic, ele não sabia
o que foi falado. Eu não sabia, É, porque eu não tava na cal. O John não tava na cal. O John não sabe o que o Senic Eu falou. faço 1 milhão de coisas, pô. Faço 1 milhão de coisas, não tenho tempo também de. O John não sabe o que o Senic falou, mas o John sabe o que foi conversado, porque existe um grupo meu, do John e do Cenas. E antes deles tomar a decisão, eu vou lá e falo. E quando o Senic foi lá falar com ele, essa decisão já estava escrita no WhatsApp. A decisão já tinha sido falada com o técnico, porque não foi nós. A gente falou com o técnico, conversamos com o técnico, falamos no jogo contra a Fúria, vamos fazer o teste, o técnico, beleza, é isso mesmo, vamos testar, vamos tentar a 3 linhas e tal, vamos fazer isso. O técnico foi falar, todo mundo foi falar dele. Todo mundo foi falar. Claro que a gente não vai ficar falando com os jogadores. Salve pro que não Senic, funciona assim. que sempre O momento que a aparece gente aí encontra de os jogadores, manhã, a gente fala o que é de necessidade. Do mais, o importante é treinar, estar no local, a gente tá treinando, tá em grupo, tá em união, passar tática, evoluir, bababá, bababá, e o time é assim que funciona. Presidente em Israel. O presidente estava em Israel e eu estava aqui acompanhando, e tem a comissão técnica acompanhando, e tem tudo. Chaep pergunta: esse negócio que você só jogaria se fosse titular não existe? Ele responde: nunca na vida. Como não? O John falou. Porra, você falou que você saiu quando o Senic te ligou. É só você ver as palavras que você falou pro Senic. E você não jogaria contra a Loud. E você jogaria contra a Fúria. E aí você não aceitou e pediu pra sair. Meu irmão, você não quis. Você não quis. Né? Já foi respondido mais uma vez essa aqui. Acho que todo mundo consegue entender, correto? Né? Você não quis jogar. Fruit Black diz que a verdade é quando os jogadores do time apoiam. Isso confirma a verdade. Bom, já falei já sobre isso. Ele é amigo dos caras, estava envolvido, montou o time. Nada mais justo que quando ele sair, todo mundo lá e dá o apoio. Irmão, se você vai no cenário que você jogar a bola e as pessoas não ir lá e te falar: bora, bola pra frente, sucesso na próxima caminhada, porra, obrigado por ter lutado junto comigo, obrigado por não ter o quê. Se não houver isso, irmão, porra, isso não quer dizer que é verdade o que tá acontecendo. Isso tá desejando coisas boas pro cara, desejando coisas importantes pro cara. Da mesma forma que eu ainda desejo que ele encontre o time, que ele jogue na Kings League. Eu não tenho nada contra o Lucaneta, tá? Eu só estou respondendo coisas. Eu não tenho mágoa, eu não tenho nada. Que ele jogue muito, que ele brilhe, que ele faça sucesso, que ele entre pra algum time, que ele seja presidente, que ele seja jogador, que ele, porra, brilhe e faça da vida dele a melhor coisa da vida. Eu tenho Deus no meu coração, mano. Eu não sinto raiva por nada, tá? Eu tô respondendo uma coisa que é coisa de homem pra ser respondida, tá bom? Só pra você ter ideia. Henry Japa é amigo dele de canal, então tá aqui o canal, né? Tudo bem, sem problema nenhum, entendeu? Que foi ele que indicou pro time, né? Ele tava montando o time, ele tem o direito de indicar. E, porra, como que o Japa, que é amigo dele pessoal, não vai apoiar o cara? Tem que apoiar. Isso é amizade. Isso é ser amigo. Entendeu? E é normal e natural. Isso que ele falou é verdade. Eu sei da minha verdade. Eu concordo isso aí também, tá? Eu concordo isso aí também. Acho que, velho, as decisões que você toma, os jogadores, cara, eles vão tá, né, na good ali, na questão de, pô, apoiar o cara do outro lado. Não quer dizer, porque você manda, pô, boa sorte aí, mande bem, que você concordou, ou, E no final ele fala: eu sei da minha verdade. Bom, você sabe da sua verdade. E eu tenho certeza que eu falei a verdade, tá? Independente da sua, eu sei que eu falei a verdade. Acredite quem quiser acreditar. Não acredite quem não quiser acreditar. Eu sei que tudo que eu falei aqui, eu sei tudo que eu falei com o elenco, com os mesmos jogadores, então é por isso que eu tô vindo aqui. Porque se eu estivesse sendo, em algum momento, mentiroso ou tendencioso, tá? Os jogadores vão entender. Mas se todos os jogadores forem homens, assim como eu sou, e vim aqui botar todos os pontos, eles vão ver que tudo que eu falei aqui foi verdade, tá? E eu vou brigar pelo título. O John também vai brigar pelo título. E comissão técnica e jogador que estiver junto com nós e for brigar pelo título, nós vamos fazer o nosso melhor, tá bom? Vamos fazer o nosso melhor. E é isso. E ponto final nesse assunto pra mim. Tá bom? Cara, é isso, velho. É isso. Eu acho que vimos tudo. Eu acho que o resumo que fica falou, né? Hoje em dia, ainda mais com internet e tudo, você vai ter a resposta do outro lado. Isso é uma coisa que eu acho que, né, que em elencos tem que ser evitada, e o Skipinho tava evitando, porque ele não tinha falado nada, né? Ele foi responder, mas eu acho que hoje em dia tem esse lado bom, né, disso, que sempre, e é uma coisa que eu falo há muitos anos aqui, sempre tem os dois lados, né? Sempre tem os dois lados das coisas. E não é dois lados pra você escolher, você também não precisa escolher, né? Você só tem que ouvir os dois lados, entender o que cada um pensou. Porque no momento de decisões, no momento de falar, às vezes uma coisa que o cara se sentiu nem foi a sua intenção. Como me parece que o que aconteceu aqui, tá? Me parece que isso aqui é bem menor do que se tornou, né? E aí, pelo Lucaneta e pela galera do programa terem aumentado isso, o Skip continuou e isso escalou para uma coisa muito maior, né? E acho que... Se você quiser falar, pode falar. Eita. Não, isso aqui é que é isso aí? todos os erros que teve dos juízes que eu anotei. Todas as vezes. Rapaz.
Tu fez esse live, velho? Aham, fiz com folha, analisando. E GG, galera. E ponto. Bom, vocês acharam que é isso? Pode cortar, pode fazer clipe, pode fazer o que for. Kings League é isso, é entretenimento, não é? Eu adoro o entretenimento também. E pronto. A gente tem muita confiança e vocês viram que o Skip sumiu há 15 dias de fazer live. O Skip deixou tudo de lado pra botar. Nós quer fazer a parada rodar, nós quer vencer, nós quer opções, né? Claramente, se alguém se machuca, alguma parada, a gente tem que ter. Então, em breve já deve ter chego esse wildcard, né, Skip? Em breve vai estar por aí com a gente. Sim, Vai ter anúncio, não tem etc. como, olha só. Você viu ali que eles falaram que até na próxima fase agora não pode escrever mais o wildcard e tudo? Como que eu não vou ter o wildcard? Já trouxe o quarto wildcard. A gente precisa ter um wildcard reserva. Se alguém se machucar, tem que estar escrito já. E a gente tem que pagar pro cara, mesmo se ele não jogar. Entendeu? Isso é um time que pensa em vencer. Isso é um time preparado, tá? Isso é um time preparado. Ah, e tá trazendo um wildcard pra complicar a situação. Não, nós estamos preparando a equipe. Estamos vendo o que é melhor pra equipe. Tá? Isso é administração, isso é projeto, isso é escrotos que eu participei. Do clã da Big Damage, que eu participei. Do clã do New World, que eu participei. Do clã do Lost Ark, que eu participei. Do clã do Priston Taylor, que eu tô participando hoje de novo. E do Black Desert, Do Black Desert. que o chinês fica lá. Não pode ter certeza, irmão, que todo esse tipo de trabalho que envolve um esporte, tá? Que envolve ver todo esse cenário de atleta, de tudo. Pô, rapaz, eu tenho experiência nessa porra pra caralho. Quem tiver, confia. Torcida Terror Capim, torcida Capim. A mensagem foi pra vocês, pela cobrança também de vocês, pra nossa diretoria, o que vocês querem saber o que tá acontecendo. O povo grita, o povo pede resposta, o povo pede vitória. A gente tá atrás de fazer o melhor, entendeu? E nada, nenhum título vem de mãos beijadas. Quanto mais luta, mais perto a gente chega de chegar lá. E se for sofrido, vai ser melhor ainda, entendeu? Vai na sofrência, depois de muita tristeza, vem a alegria. Foco. Eu vou descansar. Vou fechar. O que você tem a dizer Então. sobre tudo? É verdade mesmo que o cara vai jogar no time? Quê? Me contou ali. É verdade mesmo? Não entendi. Qual foi a Tá pergunta? na- Fala a pergunta. Não fala a saiu, pergunta. não. Senta aqui e fala com o Skip aqui, vai. Vou mijar. Nosso outro presidente, Luva de Pedreiro. Senta aí, pai. A torcida quer escutar você. Oi. Tá certo. Já arrumou dívida pro time, rapaz. A dívida do presidente vai pro time também, que eu tô devendo 6 milhões. 6 De milhões. sério, né? Não tira 50, não. Eu consigo, vou te falar, eu consigo Aí ajudar já com dois. tá. Preciso de um ajudar com Aí já é outro papo, outro assunto, né? Cara, eu acho que é isso, né? Acho que também o vídeo já ficou longo demais, mas acho que é um exposed que poderia ter sido evitado. Acho que foi muito... Tomou uma proporção maior do que devia, não pelo lado do Skipinho, não pelo lado do Capim. Eu acho que o que aconteceu foi mais que o Lucaneta, talvez a forma como foi falado, ele se sentiu um pouquinho chateado e acabou aumentando uma coisa que não devia aumentar, com todo respeito, porque isso é uma decisão da comissão técnica e da diretoria de quem ela vai escalar como wildcards, quem que eles vão colocar e não tem, né? Não tem muito o que comentar sobre isso. É legal, como o Skipinho próprio falou e como eu tenho falado há muito tempo. O que a galera que acompanha a Kings League gosta de ver é isso, né? Esses exposeds. Mas eu acho que não é o ideal para um time, né? Repito, isso não acontece no Capim, isso não acontece na Loud e no Real Elite, que são os times aí que estão ali nessa última briga ali. Isso acontece na Fúria, isso acontece no G3X, isso acontece no Nivelados. Eu acho que a gente tem decisões, discussões e coisas que vão acontecer. E a gente... Isso tem que, a maioria das vezes, ser resolvido internamente, porque senão, repito, sempre vai ter dois lados. E não importa o lado que você escolher, todo mundo vai ter algum percentual. Mesmo que o percentual seja muito maior para um lado, o outro lado vai ter alguma coisa para falar, alguma coisa para colocar e para te deixar para baixo. Então eu acredito que num time é melhor que se evite, né? É melhor que se evite essas coisas, porque acaba virando uma mini guerra, e na guerra, né, sempre alguém perde alguma coisa. Pode ser um mais, outro menos, mas sempre alguém perde alguma coisa. Porém, uma coisa que nada tem a ver com um pouco com isso, que eu queria deixar registrado cara, o Skip tá tryhardando, né? O Skip tá tryhardando. Ele tem o jeito dele, o jeito, né, pulso firme ali dele, mas ele tá tryhardando, e uma coisa que ele falou é 100% verdadeira. Se ele foi escolhido pelo presidente como diretor, ele manda mesmo. Ele tem poder, né? Isso é uma escolha do presidente. Então ele tem o poder dele, ele tem as coisas dele, isso é uma hierarquia, né? Não tem essa. Quem sabe, quem tem que ouvir, pelo amor de Deus. Com certeza você tem que ouvir muito mais um presidente e um diretor do que e esses caras vão comandar muito mais, não a parte de quem vai, né, que sistema o time vai jogar, mas muito mais uma parte de diretoria mesmo. Isso é uma hierarquia, né? Não dá pra ter
para ter as coisas de outra forma. Um tempo atrás a gente tá vendo aí, né, um jogador pedindo para treinador sair e o diretor falando, não vai sair porra nenhuma, tá ligado? Não vai sair, quem manda aqui é o que devia ser, né? A gente sabe que às vezes não é, mas é o que devia ser. As hierarquias têm que ser cumpridas, presidente, diretoria, comissão técnica, jogadores, claro que lembrando que em algum ponto esse cara, quando a bola rola, o jogador é o que mais manda. O jogador é o que mais manda quando a bola tá rolando, né? Antes da bola rolar numa preparação, em decisões táticas, estratégicas, até na bola rolando, mas você tem a comissão. A comissão manda mais do que o presidente. O Gaules não vai chegar pra nós e falar, ô, mano, eu queria que o Kelvin jogasse 12 minutos esse jogo por causa disso, disso e disso. Não, não. Ele pode participar, ele pode estar nas decisões, pode ouvir, mas ele não vai mandar essa parte. Agora, se o Gaules chegar pra nós e falar, ó, rapaziada, é isso, esse wildcard não vai dar pra ficar, é uma questão nossa aqui, a gente vai ter que acatar, porque é ele que vai decidir isso. Né? A gente vai falar, a gente quer esses wildcards. Falar, esse aqui não dá, esse aqui não temos dinheiro. Ou esse aqui, cara, não deu certo. A gente não vai ficar, pô, não, é isso. Vambora. Qual que é o próximo? É esse, é esse. Então é umas coisas que às vezes parece básica, mas a gente vê que, né, algumas pessoas estão errando. E o Skipinho, né, parabéns, porque ele chegou exatamente para que o Capim não erre mais isso.